O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, na qual o Felipe observará o movimento das peças no sempre complicado tabuleiro do Oriente Médio. Bem, pessoal, nessa semana a gente teve muita notícia, né, importante, muita notícia impactante vinda do Oriente Médio. Então, a metodologia desse bloco, digamos assim, vai ser meio cronológica, meio temática, tá bom? Para facilitar na compreensão e não ter muito atropelo para vocês, até porque vai ficar um bloco longo. Semana passada também foi um bloco longo de Oriente Médio. E eu sei que às vezes pode ser meio chato, meio monótono, né, quando tem esses blocos muito longos em que eu faço, né, sem o Matias, por razões da logística do programa. Começando pela sexta-feira, dia 26 de julho. Tá? 3 notícias desse dia. A primeira delas é que o novo governo britânico, o novo governo trabalhista britânico, disse que não vai seguir com os planos de fazer uma intervenção no Tribunal Penal Internacional em defesa do Benjamin Netanyahu. Por quê? O governo conservador anterior do Rishi Sunak havia dito que pretendia fazer essa intervenção alegando contra o pedido de prisão do Netanyahu, especificamente, tá? Afirmando que ele não poderia ser alvo desse pedido de prisão. Não sei exatamente por com qual argumentação, porém, segundo a matéria da BBC, menciona que existiria ali uma questão de erro fundamental, já que violaria, né, o direito do país de lutar contra o terrorismo. E, curiosamente, não menciona o Yoav Gallant, né, o ministro da Defesa, apenas o Netanyahu, chefe de governo. Mas o governo britânico disse que não vai seguir com esse plano. Segunda notícia, sexta-feira, dia 26, foi que o governo dos Estados Unidos anunciou que cidadãos libaneses nos Estados Unidos não poderiam ser deportados pelos próximos 18 meses devido à deterioração das condições humanitárias e políticas no Líbano. Tá? Segundo a imprensa dos Estados Unidos, cerca de 11.500 libaneses estão nos Estados Unidos, possivelmente violando o visto original. Né? Aquele caso da pessoa que vai para os Estados Unidos com visto de turista, arruma um emprego e fica lá. Então, essas estimadas 11.500 pessoas poderão ficar nos Estados Unidos pelos próximos, no mínimo, 18 meses, sem o risco de deportação. Claro que uma eventual mudança de governo pode acabar mudando isso. E a terceira notícia é que a Itália anunciou que vai restaurar sua embaixada na Síria. Tá? A Itália está sem embaixador na Síria desde 2012 e, segundo o governo italiano, que se torna então o primeiro país do G7 a restabelecer relações diplomáticas plenas com a Síria, a ideia é jogar luz, literalmente, né? Literalmente eu digo porque a expressão foi turn a spotlight, né? Jogar luz no país e na crise migratória, né, síria. Ou seja, a ideia é de vamos restaurar diálogo com Bashar al-Assad, porque ele venceu a guerra civil, não podemos fazer mais nada e temos que dar um jeito dos sírios retornarem para a Síria. Tá? Traduzindo o que é esse anúncio. Certo? Sábado, dia 27. Aí temos uma notícia muito importante. Por quê? Num vilarejo druso, nas colinas de Golã, tá? Um vilarejo chamado Majdal Shams, 12 pessoas morreram em um ataque com um míssil, com um foguete, vindo do território libanês e muito provavelmente de fabricação iraniana. Ou seja, muito provavelmente um foguete iraniano disparado pelo Hezbollah. Tá? E das 12 vítimas, tá?
Foram 12 vítimas fatais e 42 pessoas feridas. Tá? A maioria delas eram crianças que estavam jogando bola numa quadra. Tá? Tem as imagens da quadra afetada, uma quadra de grama sintética. Então, assim, uma tragédia em que essas 12 pessoas morreram. E repito, a vítima mais velha tinha 20 anos de idade. Tá? Tava jogando bola com eles. Tá? E o Hezbollah negou a sua responsabilidade, porém, vários informes de inteligência apontam especificamente para o modelo do foguete e apontam, então, para o Hezbollah. Um especialista ouvido pela Associated Press, ele disse que é possível que o Hezbollah tenha negado a autoria do ataque, digamos assim, a responsabilidade, porque inicialmente, possivelmente, segundo esse especialista chamado Richard Weir, o Hezbollah pretendia atingir as posições militares na região do Monte Hermon, tá? Que foram atingidas no dia anterior. Ou seja, o Hezbollah negou a responsabilidade porque falou, no sentido de que eles não pretendiam atingir esse local. Repito, a fonte dessa análise. O fato é, o ataque foi realizado pelo Hezbollah com uma munição de fabricação iraniana que deixou 12 jovens mortos. Eu já estive na região do Monte Hermon, é uma região, né, perto ali da tríplice fronteira entre Israel, Síria e Líbano, e é uma região muito militarizada e onde você tem uma zona tampão supervisionada pela ONU. Tá? Por isso que eu tive a oportunidade de estar lá, inclusive na missão da ONU. Tá? E o governo de Israel alegou que o Hezbollah cruzou uma linha vermelha e pagaria o preço pelo ataque. O que acontece? Essa argumentação de Israel, ela tem um grande problema jurídico. Tá? Por quê? O ataque foi nas colinas de Golã. O único país que vê as colinas de Golã como um território israelense são os Estados Unidos. Todo o resto da comunidade internacional vê as colinas de Golã como território sírio ocupado por Israel desde 1967. Outra questão na argumentação israelense é que nenhuma das vítimas era cidadã israelense. Todas as vítimas, inclusive, aparentemente se reconheciam como sírios. Tá? Os drusos, eles têm a sua própria religião, tá? Que algumas pessoas dizem, né, que seria um ramo do Islã, porém que tem influências do cristianismo, do zoroastrismo. Então você tem um debate ali sobre como seria, né, sobre como classificar a religião dos drusos. Eles falam em idioma árabe, tá? Embora também tenham a sua identidade árabe questionada por alguns movimentos, algumas pessoas. Tá? E os drusos, eles vivem principalmente divididos entre Síria, Líbano e Israel. A maior parte deles vive na Síria, tá? Mais de 500 mil de drusos vivem na Síria e cerca de 150 mil vivem em Israel. Boa parte deles nas colinas de Golã. E os drusos são cidadãos dos 3 países. Não existe um movimento nacionalista druso muito forte que lute por um Estado druso. Né? Inclusive, algum tempo atrás, o embaixador de Israel no Brasil era druso. Tá? Então, Israel falar que, olha só, temos que atacar o Líbano, né? Temos que nos defender do Líbano e temos que retalhar esse ataque, repito, do ponto de vista do direito internacional, ele acaba tendo um questionamento devido ao fato do território não ser reconhecido internacionalmente como israelense e das vítimas não serem cidadãs israelenses também. Tá? O Benjamin Netanyahu disse que o Hezbollah vai pagar um preço pesado pelo ataque e falou de retaliação. Também no sábado, dia 27,
Ataques aéreos israelenses na parte central e sul de Gaza deixaram mais de 50 pessoas mortas, inclusive na região da escola Khadija, em Deir el-Balah, que deixou 30 pessoas mortas, sendo pelo menos 15 crianças, 15 pessoas menores de idade. Tá? Em outra, obviamente, tragédia essa contínua. Né? Então, esse é o sábado, dia 27. Aí vamos para o domingo, dia 28. Nesse dia, o Erdogan, o presidente barra sultão, né, barra mandatário, barra Erdogan da Turquia, ele disse num evento, tá, numa cidade, ele estava ali participando de uma inauguração, de alguma obra, alguma coisa assim, ele disse que a Turquia tem que ser muito forte para que Israel não continue fazendo essas coisas à Palestina. Assim como entramos em Karabakh, assim como entramos na Líbia, podemos fazer a mesma coisa com eles. Não tem nada que não possamos fazer, precisamos apenas ser fortes. Primeiro, temos então um reconhecimento, né, desnecessário, né, mas o reconhecimento de que a guerra de 2020, né, você teve uma forte ação militar turca contra as forças armênias, né, lembrando que a Turquia é um país da OTAN, mas uma ameaça do Erdogan de uso da força contra Israel. Então, no mesmo dia, o ministro de Relações de Israel, o Israel Katz, ele publicou um tweet dizendo assim, ele deveria apenas lembrar o que aconteceu lá e como isso terminou. E uma foto do Erdogan e do outro lado uma foto do Saddam Hussein, depois que ele foi preso, quando ele estava com aquela barbona e tal, e uns machucados na cara. Então, basicamente, dizendo que, olha só, se você, né, usar a força contra a gente, se você quiser invadir a gente, você vai terminar como o Saddam Hussein. E, no mesmo dia, tá, domingo, dia 28, vários países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha, emitiram alertas para que os seus cidadãos não viajem ao Líbano ou então saiam do Líbano assim que possível. Tá? No total foram 11 países fazendo alguma notificação desse tipo. Vamos então para segunda-feira, dia 29 de julho, com duas notícias pontuais e uma outra mais extensa. As duas notícias pontuais são que, nesse dia, várias linhas aéreas, várias empresas aéreas cancelaram, tá, seus voos indo ou saindo de Beirute. Tá? A Lufthansa, por exemplo, cancelou provisoriamente por alguns dias. Swiss International também cancelou alguns voos. A Swiss International, que é do mesmo grupo. A Turkish Airlines também chegou a cancelar 2 voos. A Ethiopian Air cancelou alguns voos. Ou seja, por que eu estou mencionando essas notícias sobre o Líbano? Né? Porque vocês veem que a tensão estava aumentando. Né? Ela foi aumentando, foi germinando. Nesse dia também, diversos parlamentares britânicos, tá, enviaram uma carta para o atual secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, o David Lammy, solicitando que um navio-tanque dos Estados Unidos, que está carregando combustível de aviação para Israel, a carta pede que esse navio não possa parar para abastecer em Gibraltar. Tá? Originalmente, o navio chegaria em Algeciras, um porto espanhol, porém, o sindicato dos trabalhadores do porto de Algeciras disse que iriam cruzar os braços. E aí o navio afirmou que atualizou sua rota para o porto de Gibraltar. As autoridades de Gibraltar afirmaram que não receberam uma solicitação formal do navio para a docagem, tá? E o navio parou nas águas de Gibraltar. Aí é uma atualização, tá? Porque, né, na terça-feira, essa notícia que eu estou mencionando é segunda-feira, dia 29. Aí na terça-feira, dia 30, o navio parou no porto, porém não reabasteceu.
tá? E seguiu adiante. E o comunicado final fica meio dúbio, né? Colocou ali a responsabilidade numa decisão do capitão do navio. Tá? E aí, a principal notícia dessa segunda-feira, dia 29, e aí eu vou repercutir alguns desdobramentos posteriores, foi o seguinte. Um membro do Hamas, que foi preso no dia 7 de outubro, tá? Ou seja, ele realizou o ataque terrorista, fez parte do ataque terrorista a solo de Israel, e em Israel foi capturado por tropas israelenses. Tá? Ele foi levado, nessa semana, para o hospital com graves ferimentos e sinais de óbvia tortura e sinais de abuso sexual. Tá? E lesões em partes íntimas do seu corpo, digamos assim. Tá? A Procuradoria das Forças Armadas de Israel indiciou 9 reservistas da base militar de Sede Teman, tá? Onde estão vários dos integrantes do Hamas que foram detidos no 7 de outubro e no pós-7 de outubro. Então a Procuradoria indiciou esses 9 reservistas dessa base. Tá? Essa base tem sido alvo de diversas denúncias, tanto na imprensa internacional quanto também na imprensa israelense, tá? Com um médico, em maio, sendo um delator das condições de lá. Tá? Ela já foi chamada, por exemplo, de Abu Ghraib israelense. Abu Ghraib, caso os nossos ouvintes não se lembrem, era a infame prisão mantida pelos militares dos Estados Unidos no Iraque, e aí que vazaram as imagens, as fotos, né, das torturas, as fotos de militares dos Estados Unidos, né, inclusive uma militar especialmente, né, sorrindo durante as torturas, né, uma postura super sádica, tá? Então essa prisão já é alvo de diversas denúncias, tá, por conta de tortura, abuso físico e abuso sexual. Então a polícia do exército israelense foi até a base para levar esses 9 militares em custódia, tá, para serem interrogados. Esses militares da reserva se recusaram a ir, tá, dizendo que aquilo lá era um absurdo, que eles deram a vida pelo país, que os integrantes do Hamas não eram seres humanos. Tá? Você tem vídeos deles falando coisas assim. Tá? Que os integrantes do Hamas não eram seres humanos, que né, haveria ali uma inversão de valores naquele processo judicial. E aí diversos manifestantes de extrema-direita e de grupos de colonos foram até a prisão, tá, que fica no deserto do Negev, inclusive. Tá? O deserto do Negev é a parte sul de Israel. E foram até a prisão para enfrentar os policiais do exército, para não deixar os militares que cometeram tortura serem levados presos. Disso apareceram vários políticos para defender os torturadores, incluindo 2 ministros. Tá? O presidente da Comissão de Segurança do Parlamento convocou uma sessão de emergência para impedir a prisão dos acusados de tortura. Tá? E aí, depois de horas de tumulto, quebra-quebra, os caras invadiram a base, tá, gente? Invadiram o quartel. Tá? E vários deles ali invadindo o quartel, aquela pose ali, né, do tipo eu que mando aqui e tal, né, uma coisa similar um pouco às imagens que a gente viu, por exemplo, no Brasil, né, no 8 de janeiro, ou que a gente viu nos Estados Unidos em 6 de janeiro. Enfim, nós tivemos uma invasão do quartel. Tá? Os 9 acusados foram levados, então, para uma prisão militar. E aí cerca de 200 manifestantes invadiram a prisão militar. E aí veio digamos assim, a smoke gun, né, a arma do crime. A polícia não apareceu. A polícia israelense se omitiu. E quem manda na polícia? O Itamar Ben-Gvir,
o Carranista, né, que é o neofascismo israelense, que é um ex-colono integrante das mesmas milícias de extrema-direita, né, que essas pessoas que estão invadindo a base são integrantes. Então, assim, é muito provável que o ministro tenha interferido para que a polícia não se fizesse presente. Ao ponto que os militares, o exército israelense, teve que mandar 2 brigadas que estavam patrulhando Gaza, tá? 2 batalhões, desculpem, tá? Que estavam patrulhando Gaza para defender a base onde fica a prisão militar, por conta dos ataques dos colonos e dos grupos carranistas de extrema-direita. E, repito, vários políticos, vários ministros saíram em defesa, né, dessas ações, ou no mínimo amenizando essas ações, tá? E, finalmente, os 9 reservistas acusados de tortura foram, no dia seguinte, tá, na terça-feira, dia 30, formalmente indiciados, tá, por tortura e tudo mais. E abuso, em inglês está aggravated abuse, né? Abuso agravado, abuso grave, enfim, traduzindo literalmente. E, repito, nessas várias demonstrações de apoio a essas pessoas que de fato invadiram um quartel do exército israelense, nós tivemos declarações de que não, os presos não têm que ter direito nenhum, eles têm que ser torturados mesmo, né? Coisas assim. E aí vem talvez o que deveria gerar a maior preocupação dentro do governo israelense, né? Considerando o processo que está ocorrendo na CIG, movido pela África do Sul, de acusação de genocídio contra Israel, né? Porque uma das coisas, né, um dos elementos essenciais da acusação de genocídio é provar o intento, né? O intento de genocídio. E quando você tem, então, políticos, parlamentares da bancada de governo falando que aquelas pessoas não são seres humanos ou não são dignas de direitos das pessoas, você pode afirmar que, olha só, a defesa de Israel, que diz que tem instituições sólidas, que é uma democracia e que ela mesma pune os abusos dos seus militares, essa argumentação ela não serve mais. Os juízes podem olhar dessa maneira. Tá? Não estou falando que o nosso ouvinte, para como o nosso ouvinte pensa ou deve pensar, estou falando como os juízes podem pensar. Tá? Então, foi um episódio bastante grave, tá? E que eu achei muito curioso como ele pouco repercutiu aqui no Brasil, tá? As minhas fontes aqui, nesse caso, eu destaco 3. O jornal britânico Guardian, o jornal israelense Haaretz e o nosso querido João Coates Miragaia, né, que reside em Israel e torcedor do Vasco, principalmente, e um dos criadores do podcast do Lado Esquerdo do Muro, tá? E foi uma coisa que repercutiu super pouco, quase nada. E foram atos bastante graves. E aí, novamente, antes que alguém diga, não, mas Felipe, o integrante do Hamas não tem que ter direito a nada mesmo e tal. Você pode até acreditar nisso, você pode pensar isso, você pode compreender o desejo de vingança, alguma coisa assim, mas a gente está falando de instituições de um Estado que se propõe a ser um Estado que cumpre regras e que tem essa defesa nos organismos internacionais. E esse Estado não pode agir dessa maneira, tá? Então, enfim, esse foi um episódio, repito, gravíssimo, que teve pouquíssima repercussão. E claro, né, fazendo aqueles exercícios do contrafactual, né? Se uma base militar israelense fosse invadida por manifestantes palestinos para a libertação que querem impedir a prisão, sei lá, de um palestino, como seria a reação? Né? Porque assim, ninguém foi preso nisso, tá, gente? Ninguém foi preso, nenhuma arma foi disparada, o máximo que teve ali foi um empurrão, tá? Talvez tenha tido algum soco trocado ali e tal, mas não aconteceu nada de mais violento. Aí vamos para terça-feira, dia 30, tá? Começando pelo fato de que o governo turco realizou ataques aéreos no norte do Iraque,
deixando o que seriam supostamente 3 integrantes do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão mortos. Lembrando que esse grupo é considerado um grupo terrorista pela Turquia. No mesmo dia, os Estados Unidos realizaram ataques também contra o Iraque, tá? Deixando o que seriam 4 integrantes das Forças Populares de Mobilização Iraquianas, né, que é aquele grande guarda-chuva de milícias xiitas, boa parte delas com apoio material, de inteligência, de treinamento e financeiro do Irã. Tá? Então deixaram 4 integrantes desses grupos mortos em um ataque aéreo perto de Bagdá. Eu falei já algo aqui no podcast, que é uma triste verdade, que é a soberania territorial de Iraque, Síria e Líbano hoje é uma ficção. Tá? Outros atores políticos realizam ataques aéreos, usam os seus territórios, colocam armas nesses territórios quase a bel prazer. Tá? Então, assim, o governo sírio, por exemplo, não reconhece a presença militar turca no seu território. A Turquia hoje mas ocupa uma faixa considerável de território sírio. Então nós temos ataques aéreos contra o solo iraquiano, pela Turquia, pelos Estados Unidos, temos o Irã mantendo as milícias, enfim. Então é um cenário que já dura anos, mas é um triste lembrete, né? Que a integridade territorial, a soberania territorial desses 3 países hoje é uma ficção. Também nesse dia, a OMS alertou para a possibilidade de uma epidemia de poliomielite dentre os refugiados deslocados internamente palestinos dentro da faixa de Gaza, tá? Já que basicamente toda a infraestrutura já foi destruída nos ataques aéreos israelenses e na ofensiva terrestre. Tá? E aí, 2 notícias. A primeira delas é que a Força Aérea Israelense realizou um ataque contra Beirute, tá? Deixando 6 pessoas mortas, 80 feridas. Dentre as 6 pessoas mortas estavam 2 crianças e o Fuad Shukr, tá? Um dos principais comandantes militares do Hezbollah, que estaria envolvido no ataque com foguete contra as colinas de Golã, que eu mencionei anteriormente. Tá? Foi utilizado um drone que disparou mísseis contra um prédio em Beirute. Tá? Ou seja, foi um ataque contra uma área densamente povoada que deixou pelo menos 80 pessoas feridas e 6 pessoas mortas. Mesmo se a gente quiser desconsiderar a morte do comandante do Hezbollah como uma baixa de guerra, alguma coisa assim, 5 pessoas inocentes morreram. Tá? E por conta justamente disso, que o Ministério de Relações Exteriores da Rússia, tá? Lembrando que a Rússia tem uma relação nos últimos anos aí meio de gangorra, né, com Israel, com o governo Netanyahu mais especificamente, a Rússia condenou como uma grave violação do direito internacional e como um ataque que condenou o aspecto de ser contra uma área densamente povoada. Tá? Porque, novamente, repito, foi um ataque contra Beirute, contra a capital do Líbano. Tá? O Shukr, que morreu, ele também estava envolvido com o ataque à bomba contra um quartel dos Estados Unidos em Beirute em 1983, né, que é um dos mais famosos, né, ataques à bomba da história, basicamente, que usou um caminhão-bomba num ataque suicida, né, e deixou mais de 300 pessoas mortas. Então tivemos esse ataque aéreo contra Beirute, que recebeu essa condenação da Rússia, especificamente. E a outra notícia é que, desse dia 30, é que tivemos a posse do novo presidente iraniano, né, o Massoud Pezeshkian, que foi eleito devido à morte, né, do seu antecessor no acidente de helicóptero, que a gente cobriu bastante aqui no Xadrez Herbal, a morte do Ebrahim Raisi, e ele que é um moderado. Vamos lembrar isso, ele foi eleito como o único candidato moderado daquelas eleições. Inclusive, ele anunciou que o seu ministro de Relações Exteriores será o Seyed Abbas Araghchi, que foi
um dos principais negociadores do acordo nuclear com os países do chamado Ocidente, né? Especialmente União Europeia e Estados Unidos naquele contexto, né? A Rússia e China também faziam parte do acordo nuclear. O que é um indício do que nós mencionamos aqui no programa, que a vitória de um reformista no Irã significaria a tentativa de retomar as negociações com o Ocidente, de retomar melhores relações, eventualmente uma retirada das sanções. Então tivemos a posse do novo presidente, tivemos autoridades presentes de diversos países, tá? E também o enviado da União Europeia. A Turquia enviou o seu ministro de Relações Exteriores. O Nikol Pashinyan, o primeiro-ministro da Armênia, esteve presente, se encontrou com o novo presidente e depois se encontrou com o Ali Khamenei, né? O supremo líder do Irã. E eu já vou falar um pouco sobre a Armênia nesse cálculo todo. Tá? Então tivemos a posse do novo presidente. E na posse estavam os líderes de diversos grupos aliados do Irã, representantes ou líderes dos grupos. Né? Então o vice-secretário-geral do Hezbollah estava lá. Nós tínhamos um representante dos Houthis, nós tínhamos o líder do Jihad Islâmica e o líder do braço político do Hamas, o Ismail Haniyeh. Tá? E aí, inclusive, depois viralizou, foi muito compartilhado o fato de que o representante brasileiro na posse, o vice-presidente e ministro, né, da indústria, Geraldo Alckmin, foi colocado na mesma fileira, né, que o representante Houthi, que o secretário-geral da Jihad Islâmica Palestina e que o Ismail Haniyeh, líder do Hamas. Só que assim, isso foi do cerimonial iraniano. Tá? Não foi que o Geraldo Alckmin chegou lá e falou: vou sentar aqui nessa cadeira com os meus brothers, né? Porque assim, tem gente que vai dizer: não, olha só, né? O vice-presidente brasileiro sentou do lado do líder do Hamas, então são aliados, alguma coisa assim. Não, é o cerimonial iraniano que vai decidir isso, gente. Tá? O cerimonial que põe ali os assentos, tá? Não foi que o Alckmin chegou e falou: gostei desse assento aqui, vou sentar aqui. Vou sentar aqui com os meus amigos no fundão. Sabe, quando você tem aqueles amigos, né? Que, não, só vou se você for. Né? No evento, no rolê, alguma coisa assim. Não foi isso, tá, gente? Então, por favor, um pouquinho de, né, honestidade intelectual, pelo menos. Né? E aí, nós entramos no dia 31. O dia 31 começou com a morte de 2 jornalistas da Al Jazeera mortos em um ataque aéreo na faixa de Gaza. Tá? Eles estavam, inclusive, identificados, né, como jornalistas, e aí entra toda aquela questão da proibição da Al Jazeera em Israel, que seria uma agente estrangeira e tudo mais, e principalmente, no dia 31, nós tivemos o assassinato do Ismail Haniyeh e do seu guarda-costas. Tá? E como ele foi assassinado? Tá? Ele estava numa casa de hóspedes, digamos assim, numa residência oficial da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, tá? E, como eu disse, era como se fosse ali uma casa de hóspedes, tá? Onde autoridades estrangeiras, enfim, podem ficar ali. Tá? Segundo a Guarda Revolucionária, o local foi atingido por um míssil disparado de algum lugar, um míssil supostamente de longo alcance. Já segundo uma matéria do New York Times, tá, que, enfim, teria ali as suas fontes, ele foi assassinado com um explosivo que foi colocado meses atrás nessa casa de hóspedes e que ela foi detonada remotamente. Tá? Segundo a matéria, as fontes são oficiais iranianos, tá, que tiveram acesso ao local e disseram: olha só, o que causou isso daqui não foi um míssil, isso daqui foi uma explosão de dentro para fora, não foi uma explosão de fora para dentro. Então tinha uma bomba plantada aqui. Quando, como, por quem plantou essa bomba, não se sabe. Né? Não sei se um dia saberemos. Tá? E obviamente, né, quem teria maior interesse em matar o líder do braço político do Hamas? Israel.
O governo israelense seguiu sua política de opacidade, né? Não afirmou, né? Não falou, olha só, isso aí foi a gente, fizemos assim, assim, assado, o procedimento foi esse, mas também não negou. Tá? A política de opacidade israelense é uma tradição da diplomacia israelense. Né? O Netanyahu, por sua vez, deu uma conferência, estava numa conferência de imprensa em Tel Aviv, e ele disse que Israel vai acertar as contas com qualquer um que fira Israel, que machuque Israel. Tá? Ou seja, né, dizendo, olha só, estamos acertando as contas. Tá? O Ismail Haniyeh, como eu mencionei, ele era o líder do braço político do Hamas. Tá? Ele era o líder do partido Hamas, digamos assim. Ele residia no Catar já há alguns anos, tá? Desde 2018 ou 2019. Tá? Ele nasceu num campo de refugiados, já que os seus pais foram expulsos da vila onde moravam, perto de onde hoje é a cidade israelense de Ashkelon. Tá? Ele se envolveu com Hamas logo na formação, tá? Durante a primeira intifada, no final dos anos 1980. E nos anos 1990 ele esteve exilado no Líbano, voltou para Gaza, para a faixa de Gaza, teve uma ascensão meteórica dentro da estrutura do Hamas, e em 2006, depois das eleições, né, se tornou primeiro-ministro da Autoridade Nacional Palestina. Porém, logo depois, nós tivemos o racha, né, entre Hamas e Fatah. O Mahmoud Abbas oficialmente o demitiu, porém ele ainda mantinha, né, a reivindicação ao cargo, melhor dizendo. Durante um tempo ele foi o líder do Hamas dentro da faixa de Gaza, e desde 2017 ele era o líder do braço político do Hamas, e como tal ele era talvez o principal rosto internacional do Hamas. Né? Ele, né, vocês vão ver ele sendo recebido pelo Erdogan na Turquia, sendo recebido, obviamente, pelas autoridades iranianas, sendo recebido por autoridades russas, tá? E por aí vai. Então, isso daqui é uma mini biografia dele, tá? Então, ele era o líder, né, do braço político, era o principal rosto internacional, tá, do Hamas, como eu mencionei, e foi agora assassinado, provavelmente por Israel. Vários países condenaram o ato por violar a soberania iraniana, inclusive. Foi o caso, né, por exemplo, da Rússia. Tá? O governo dos Estados Unidos, né, não comentou o assunto, também seguiu uma política de opacidade. Tá? O governo chinês criticou o assassinato, lembrando que China e Irã têm tentado construir relações próximas. A Turquia também condenou bastante, né, o assassinato, selecionando ali alguns atores próximos. Tá? Mesmo o ministro de Relações, né, o chefe da política externa europeia, né, o Joseph Borrell, né, demissionário, já que daqui a pouco ele vai ser substituído pela Kallas, ele disse que, além do risco de escalada, a União Europeia condena execuções extrajudiciais. Nesse dia 1º, o governo de Israel reivindicou que aquele ataque realizado em Khan Yunis, que deixou dezenas de mortos no dia 13 de julho, conseguiu matar o Mohammed Deif, né, o gato de 9 vidas, que é o principal líder, ou era o principal líder, das Brigadas Al-Qassam, o braço armado do Hamas. Ou seja, num período basicamente de 24 horas, Israel, Israel reivindicou a morte, né, afirmou que, olha só, nosso ataque aéreo matou Mohammed Deif, tivemos confirmações, e muito provavelmente assassinou o líder do braço político do Hamas, ou seja, um ataque de decapitação contra o Hamas. Nessa quinta-feira, o líder do Irã, o Ayatollah Khamenei, também segundo o New York Times, teria ordenado, como retaliação, um ataque direto contra território israelense. Tá? Isso, repito, veio do New York Times, uma matéria assinada pela jornalista Farnaz Fassihi, tá? Que o próprio nome dela, inclusive, deixa claro,
ela é de origem iraniana. E tivemos o primeiro funeral do Hanieh. Por quê? Tivemos um funeral para ele em Teherã, com a presença do Ayatollah, com a presença do novo presidente, tá? Demonstrações, né, protestos de pessoas exigindo vingança, exigindo retaliação, e o corpo dele, junto com o do seu segurança, foi enviado para o Catar, onde ele será sepultado. Era o país que ele estava residindo. Tá? E para essa cerimônia no Catar, teremos uma delegação de alto nível da Turquia, envolvendo o ministro de Relações Exteriores, o Fidan, tá? O vice-presidente da Turquia e o chefe da principal agência de inteligência turca. Tá? Então, agora sim, temos que fazer alguns comentários. Né? Gostaria aqui de fazer alguns comentários e analisar esses eventos. A primeira coisa que vem desse ataque de decapitação, né, realizado por Israel, é que ele pode e será vendido, né, como uma vitória militar, um triunfo militar e um triunfo político. Olha só, né, acertamos as contas, né, para usar o termo do Netanyahu, né, nos vingamos de quem atacou Israel. Então, quem atacar Israel, esse é o destino, vai morrer. Esse é o recado. Mas também tem a questão que, e isso eu já falei aqui no programa, quando Netanyahu fala de destruir o Hamas, até militares israelenses já falaram que isso é impossível. Porque a cúpula do Hamas, parte dela, vive fora do país, muitos integrantes do Hamas estão na Cisjordânia, e os ataques israelenses, inclusive, contribuem justamente para o processo de radicalização, né, de futuros integrantes do Hamas. Então, na impossibilidade do Netanyahu falar destruímos o Hamas, ele vai poder dizer que, olha só, destruímos o Hamas que atacou Israel no 7 de outubro. Matamos esses caras aqui. Dos principais líderes do Hamas envolvidos no 7 de outubro, né, o principal deles agora é o Yahya Sinwar, né, que estaria na faixa de Gaza, inclusive. Né, não estaria no exterior. Tá? Então, essa é a primeira coisa. O Netanyahu pode vender uma vitória política, pode vender a ideia de um triunfo contra o Hamas na impossibilidade de cumprir a promessa dele de destruir o Hamas por completo. A segunda coisa é que, vamos lembrar, vou repetir aqui, sei lá, pela 100ª vez, né? O Netanyahu precisa de guerra. Tá? O Netanyahu precisa da manutenção do conflito para que ele possa continuar no poder e evitar os seus problemas na justiça. Considerando que nos últimos meses, né, nós tivemos a retomada, né, dos protestos pedindo pela renúncia do Netanyahu e tivemos o fim, né, do chamado gabinete de guerra, com o Benny Gantz voltando a ser oposição ao Netanyahu, a situação do Netanyahu voltava a ficar mais delicada. Né? Então agora, com o ataque, né, com uma escalada de tensões com o Hezbollah, né, e não estou dizendo aqui, eu já vou falar do Hezbollah, tá, gente? Né, mas uma escalada de tensões com o Hezbollah e o assassinato do Hanieh, você tem a garantia de mais tensões. Principalmente, matou o processo de cessar-fogo. Tá? O Biden, que havia dito que até o fim do ano teríamos um acordo de cessar-fogo, já era, ferrou. O assassinato do Hanieh matou qualquer tentativa de um acordo de cessar-fogo agora, até porque ele era o responsável por essas negociações, como líder do braço político, do partido político. Né? Então, assim, o governo israelense agiu em represália. Tá? Vamos olhar aqui na perspectiva do governo israelense nesses atos. Né? Agiu para punir o que eles veem como os dois dos terroristas responsáveis pelos ataques contra Israel. Essa é a visão. Porém, ao mesmo tempo, isso também serve aos interesses especificamente do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E aí, por que eu falei, né, que eu já vou falar do Hezbollah?
Os nossos ouvintes mais antigos, mais tradicionais, sabem que eu odeio o sensacionalismo, assim, isso talvez seja um motivo que... Se a gente gostasse de sensacionalismo, a gente não fazia um podcast que dura horas, né? A gente fazia uns cortes de apenas alguns minutos, com título super clickbait, sensacionalista, e vendia toda semana que ia começar a Terceira Guerra Mundial. Tem gente que faz muito sucesso assim, né? Ganha muito dinheiro, inclusive, assim. Eu odeio isso. Porém, eu vou falar uma coisa que os nossos ouvintes não estão acostumados a ouvir, que é: eu estou preocupado. Por quê? Porque guerras não são inevitáveis. Guerras não surgem do nada. Guerras não surgem de incidentes e episódios de desinteligência. Guerras precisam partir do interesse ativo dos atores. Tá? Se a gente olhar para as duas maiores guerras da humanidade, né, as duas guerras mundiais, o que não faltava era gente querendo aquela guerra. Tá? Não faltava. Em diversos atores envolvidos. Então, quando a gente olha para o cenário atual, nós temos o governo Netanyahu, que tem um interesse, como eu disse, nas hostilidades, e que obviamente vai negar e tal. E aí nós temos o Hezbollah. O Hezbollah, durante muito tempo, né, o Hezbollah ele é fundado no início dos anos 1980, como uma reação da população xiita, especialmente do sul do Líbano, à ocupação israelense no contexto da Guerra Civil Libanesa, que envolvia atores libaneses, envolvia palestinos e a OLP, na época a OLP, Israel e a Síria. Tá? E o Hezbollah surge como um movimento xiita, pós-revolução islâmica no Irã, no contexto da Guerra Civil Libanesa e a presença israelense no sul do Líbano. Durante muito tempo, o Hezbollah, lembrando, o Hezbollah também tem o seu braço armado e tem o seu partido político, e é um dos partidos políticos mais influentes do Líbano, se não for o mais influente. Durante muito tempo, o Hezbollah tinha a sua legitimidade muito a partir do discurso de que, olha só, o Hezbollah garante escola, o Hezbollah garante fornecimento de remédios, o Hezbollah garante o atendimento de saúde. Ele é uma ideia de um bem-estar social proporcionado pelo partido político. Porém, nos últimos anos, o Líbano está numa crise abissal, por vários motivos. Né? Consequência da guerra na Síria, consequência da política de sanções, consequência da própria economia do Líbano ter sido ali tomada por um sistema financeiro especulativo ligado a atividades criminosas, lavagem de dinheiro, diminuição de parte do padrão de vida, enfim. Então o Hezbollah, nos últimos anos, o discurso do Hezbollah de se legitimar pelo amparo social foi cada vez mais substituído pelo discurso de que o Hezbollah é a única barreira contra Israel. Hoje, inclusive, as Forças Armadas libanesas, hoje não, né, já há mais de uma década, né, o exército libanês ele tem uma fração do poderio do Hezbollah. Né? A França e a Arábia Saudita, várias vezes, colocaram em prática, né, programas de fornecimento de armas e tudo mais para o exército libanês como uma tentativa de equilibrar a balança, pensando numa eventual guerra civil. O exército libanês que é muito ligado à população cristã do Líbano, tá? Tradicionalmente ligado, né? Hoje em dia já nem tanto. Então, nos últimos anos, o discurso do Hezbollah passou a ser cada vez mais belicista, voltado para a ideia do inimigo em comum. Então não importa se você é xiita, não importa se você é sunita, não importa o que você seja, o nosso inimigo é Israel e a única barreira contra Israel é o Hezbollah. Esse é o discurso. Tá? E esse discurso, uma hora, ele precisa ser posto em prática. Porque senão você acaba deteriorando o seu próprio discurso. Por isso que eu já falei aqui que uma guerra entre Israel e Hezbollah é muito mais uma questão de quando do que se. Então, hoje, uma guerra também seria interessante, no mínimo para setores do Hezbollah. Tá? Se você não quiser dizer para o Hezbollah inteiro, tá? Não tem uma pesquisa de opinião ali, mas pelo menos para um setor muito influente do Hezbollah, a guerra também é interessante. O Hezbollah hoje que é um estado dentro do estado. Tá? E quem auxilia, abastece o Hezbollah de material bélico, de treinamento, de inteligência? O Irã.
Recentemente, tivemos as eleições iranianas. Quem venceu? Reformista. Então, a alinhadura iraniana, especialmente a Guarda Revolucionária, com o assassinato do Ranier, eles primeiro vão querer retaliar até para compensar a humilhação, né, de você ter o líder do Hamas foi assassinado em Teherã, na capital do Irã. Tá? Então, assim, qual a mensagem que isso transmite para os outros aliados iranianos? Para o próprio Hezbollah, para os Houthis, para os grupos iraquianos. Olha só, o Irã não consegue garantir nossa segurança, não. O Irã não conseguiu garantir a segurança do Ranier. Então, você teve a vitória política de um moderado, a linha dura, né, já estava, digamos assim, um pouco contra as cordas, agora você tem esse episódio. Então, hoje, também é do interesse da Guarda Revolucionária, pelo menos de parte dela, uma eventual escalada, para, repito, compensar essa humilhação. E aí esse é o coquetel do capeta, né? É a tempestade perfeita, para usar um termo mais bonitinho, porque você tem vários atores interessados numa escalada. Nenhum deles vai falar que quer uma guerra regional, que quer uma guerra de larga escala. Só que, de escalada em escalada, de pequena tensão em pequena tensão, você consegue, eventualmente, gerar uma guerra em larga escala. Né? O grande exemplo disso é a Primeira Guerra Mundial. A Áustria-Hungria invade a Sérvia achando que a Sérvia se render em algumas semanas. A Rússia mobiliza o seu exército achando que a sua mobilização seria dissuasão suficiente para a Áustria-Hungria não invadir a Sérvia. A Alemanha mobiliza então o seu exército achando que isso vai dissuadir a Rússia de intervir em prol da Sérvia. E aí pronto, né? Quando você vê, uma semana, basicamente, né, entre 28 de julho e 4 de agosto, você tem as principais potências da Europa, todas elas em guerra na Primeira Guerra Mundial. Então, nesse momento, vou repetir, não é normal falar isso, mas eu estou preocupado. Tá? E tem uma outra questão, que é, estamos falando de ano eleitoral nos Estados Unidos, um momento delicadíssimo da política doméstica dos Estados Unidos, uma escalada entre Irã e Israel vai atrair os Estados Unidos para a região. Tá? O Netanyahu certamente conta com isso. Então vamos lembrar, não existe guerra inevitável. Tá? A guerra depende do interesse dos atores envolvidos. E hoje, alguns atores estão envolvidos nessa guerra. Estão interessados nessa guerra, melhor dizendo. Tá? E sobre o funeral do Ranier no Catar, inclusive, uma notícia basicamente de agora, né? Porque eu já disse, eu estou gravando na madrugada de quinta, dia 1º, para sexta, dia 2. A Turquia bloqueou o Instagram na Turquia, porque o Instagram estaria censurando mensagens de condolências para o Ranier. Tá? Então, o governo turco disse que, contra essa censura, está tirando o Instagram do ar. E aí eu queria brevemente falar, já que a ideia é tempestade perfeita, falar da Armênia. Né? Alguns nós vão falar, lá vai o Felipe querer falar da Armênia de novo. Mas o que aconteceu? Nessa semana, como eu mencionei, o Pashinyan foi à posse do novo presidente iraniano. O Supremo Líder Khamenei do Irã disse que o Irã vai se opor frontalmente ao estabelecimento do chamado corredor de Zangezur, né, que é o desejo do Azerbaijão de criar um corredor terrestre ligando o Azerbaijão ao enclave de Nakhitchevan, passando por território armênio, e isso alteraria as fronteiras do Irã. E eu já falei isso aqui, pensando nos seus vizinhos, hoje o Irã é o principal aliado para a Armênia, e é o principal garantidor da integridade territorial armênia, considerando o estágio das relações com a Rússia. Enfim, daria para ficar uma hora falando sobre isso. Tá? Também nessa semana, tivemos um encontro dos representantes especiais da Armênia e da Turquia para a normalização de relações. Os dois se encontraram no checkpoint de fronteira que foi fechada pela Turquia na década de 1990, em solidariedade ao Azerbaijão. Tá? A Turquia a fronteira segue fechada até hoje. Tá? E existe um risco de, numa guerra em larga escala, sobrar para a Armênia. Por quê?
o Azerbaijão é aliado de Israel, a Armênia conta com as garantias de segurança fornecidas pelo Irã, só que o Irã, né, já falei isso aqui, ele é visto por boa parte do mundo, especialmente pelos Estados Unidos, como o grande lobo mau. Então, uma guerra entre Irã e Israel que desgaste o Irã, consequentemente, fortalece o Azerbaijão e deixa a Armênia mais vulnerável para, como, digamos assim, efeito colateral, ser agredida e invadida pelo Azerbaijão. Então, vejam que não é só uma questão assim de Irã e Israel, uma questão de, enfim, como vocês quiserem, né, ver. Usando um termo bastante chavão, né, é bastante complexo, o buraco é mais embaixo. Mas é isso. Passamos então por todas essas notícias espinhosas nessa semana. Acho que fizemos, né, uma análise legal aqui para vocês.